Rio Grande do Sul, 800 pessoas ainda estão fora de casa depois da passagem do ciclone extratropical na semana passada. Você acompanhou todo esse drama também aqui conosco. Para quem já conseguiu voltar, essa segunda-feira é de recomeço. As últimas horas foram de muito trabalho na casa da Rosemary. Ela e a família deixaram o abrigo no fim de semana depois que a água do rio começou a baixar. Tinha muito barro, muito lixo, né? Mas nós limpamos já um pouco. A segunda-feira é marcada pelo retorno das famílias de São Sebastião do Caí para casa. Pelo menos 38 famílias que estavam desalojadas estão deixando os abrigos montados pelo município. O trabalho agora é para recomeçar. Depois de 5 dias no abrigo, a família da Paula voltou hoje para casa e trouxe os poucos móveis e roupas que já eram doações recebidas no mês passado, quando a família enfrentou outra cheia do rio. Primeira vez a gente saiu só com as roupas, porque daí não deu para tirar as coisas. Daí agora, dessa vez, graças a Deus, a gente conseguiu tirar bastante coisa. Em Sede Nova, no noroeste do Rio Grande do Sul, a destruição causada pelo ciclone ainda está por toda parte. Mais de 500 casas foram atingidas. A prefeitura calcula que os prejuízos passem de 55 milhões de reais. Seu Ayrton conseguiu arrumar o telhado, mas os galpões onde ele criava suínos estão completamente destruídos. E ele não sabe ainda como vai retomar o trabalho, que é o meio de sustento da família. Anos de trabalho e agora foi tudo ao chão. Quase não sobrou mais nada. Não sei como é que eu vou continuar. Não sei de que jeito eu vou reerguer e nem sei se eu vou reerguer alguma coisa. Apenas as paredes do banheiro. Foi o que restou da casa onde a Sionara morava com o filho. Graças a Deus não tinha ninguém em casa, então foram só danos materiais mesmo. Agora é reunir forças, né, e começar do zero, literalmente, né. Seu Adir recebeu ajuda de amigos para reconstruir as casas dele, da mãe e do filho. Muito importante, muito. Nessa hora é muito importante, né, porque o serviço fica mais ágil, né, mais rápido. Sofrimento ali do seu Ayrton, né? Muita força aí para o senhor e para a família. O governo do Rio Grande do Sul informou que vai destinar R$ 2.500 para cada família afetada pelo ciclone e também dinheiro para o uso de máquinas para conseguir reconstruir as cidades. O Banco do Estado está dizendo que vai oferecer linha de crédito com taxa menor para os produtores. Na sexta-feira, o governo federal liberou 280 milhões de reais para os estados atingidos por fortes chuvas. E além do Rio Grande do Sul, também vão ser beneficiados Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas. O dinheiro vai ser usado na recuperação da infraestrutura, né, do que foi destruído aí nas cidades afetadas pelas chuvas. Tem que ter uma grande mobilização mesmo de cidades, estados e governo federal para ajudar o povo aí a conseguir se reerguer, né? O sofrimento das pessoas é comovente e as autoridades têm que fazer tudo o que puderem para ajudar a população. Nos Estados Unidos, uma boa notícia: a média do número de mortes em geral voltou a ser a mesma de antes da pandemia de Covid. Na pior fase, esse número chegou a ficar 30% maior do que o normal. O chamado excesso de mortalidade foi muito usado aí pelos especialistas para conseguir calcular o número de mortes acima da média histórica. Em 3 anos, então, olha, a Covid matou mais de 1 milhão de americanos. E um dos fatores fundamentais que fizeram isso mudar foi exatamente a vacinação. Lembrando também que a Covid ainda mata, numa média, aí, 80 pessoas por dia, só nos Estados Unidos, o que corresponde a 1% das mortes diárias. 14 pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um caminhão e uma van que transportava pacientes que iam para consultas médicas em João Pessoa. Olha isso. Ao vivo aqui comigo, a repórter Zuila Davi. Ela está no hospital exatamente para onde os feridos foram levados. Zuila, boa tarde, muito bem-vinda aqui. Conta pra gente, por favor, como é que está a situação das pessoas?
Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. Dos 14 feridos internados aqui no Hospital de Trauma em João Pessoa, 2 homens, um de 35 e outro de 38 anos, estão em estado grave e outras 12 vítimas, incluindo 2 crianças de 1 e 6 anos, continuam em observação no hospital. A van transportava pacientes vindos do interior do estado para receber atendimento médico aqui em João Pessoa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da van bateu na traseira de um caminhão, perdeu o controle do veículo que caiu de uma ribanceira. No total, foram 14 vítimas conduzidas por ambulâncias do SAMU e também do Corpo de Bombeiros, que foram trazidas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma hoje pela manhã. O acidente aconteceu na madrugada, era 4 horas da madrugada quando o acidente aconteceu na cidade de Gurinhém, na BR-230, que fica a cerca de 70 quilômetros aqui da capital João Pessoa. E durante a manhã, no início da manhã, cerca de 10 ambulâncias trouxeram esses pacientes aqui para esse hospital. Foi grande a movimentação de equipes do SAMU, dos bombeiros e também dos médicos para atender e receber todos esses pacientes para conseguir deixá-los bem. O motorista do caminhão não se machucou e é claro que a gente segue torcendo pela recuperação de todas as vítimas. Trali, volto com você. Valeu, Zuila. Sem dúvida, transmite aí para o pessoal, por favor, nosso carinho aqui, né? Nossa energia boa para que saiam do hospital o quanto antes. Bom trabalho para você e muito obrigado. E eu falo agora de uma tragédia no Paraná. Um motorista alcoolizado, olha isso, atropelou uma família. Um menino de 9 anos morreu e o padrasto dele está internado na UTI. De acordo com o Ministério dos Transportes, o número de pessoas flagradas dirigindo sob efeito de álcool aumentou esse ano. A Lisane tinha acabado de sair de casa com os 3 filhos e o companheiro quando foram atropelados por um carro. O acidente foi na cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná. Eu vi que o carro estava vindo e ele deu um zigue-zague, daí ele veio direto para cima da minha família, não deu tempo de nada. Quando eu vi, o meu filho estava gravemente no chão, meus 2 filhos desacordados, o meu marido voou do outro lado da casa. Ele acabou com toda a minha família, eu só sei que não deu tempo de nada, nem de correr não deu. A velocidade que ele veio não deu para desviar. Lisane teve machucados leves. Os feridos foram levados para um hospital de Curitiba, mas o filho dela, Wesley, de 9 anos, morreu. Ele faria aniversário na semana que vem. Daí ele falou para mim, ô vó, eu vou fazer aniversário, né? O que a avó vai me dar de presente? Eu falei, filho, a avó vai dar um bolo para você de presente. Era um neto, assim, estudado, obediente, sabe? Ele nunca tinha tristeza, ele só vivia rindo, assim. O hospital informou que o padrasto das crianças está internado em uma UTI. Segundo parentes, os médicos afirmam que o estado dele é grave. As 2 crianças, de 1 ano e meio e 8 anos, já receberam alta. O motorista que atropelou a família também está internado. A polícia militar disse que o teste do bafômetro apontou que ele tinha bebido antes de dirigir. Eu falei, moço, por que você fez isso com a minha família? Eu falei isso para ele, mas ele estava muito alcoolizado. Apresentou um resultado de 0,60 mg/litro de ar alveolar, que para a lei penal brasileira já é considerado crime, né? A princípio ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Seria qualificado em relação de ter uma vítima menor de 12 anos, né, que entrou em óbito, e pelo crime de lesão corporal e de dirigir sob efeito de álcool. De acordo com dados do Ministério dos Transportes, de janeiro a maio deste ano, mais de 43 mil pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas em todo o Brasil. O número é 45% maior que o mesmo período de 2022. O motorista que atropelou a família foi preso em flagrante e está sob escolta policial. Assim que receber alta, será levado para a cadeia. Eu só quero justiça. Eu quero justiça, que ele tirou a minha vida, ele tirou o meu filho, que todo dia estava comigo. Ele acabou com a minha vida. Ele acabou com a minha família inteira. É uma tragédia, né? É isso, você destrói uma família pela irresponsabilidade. Como você viu aí na reportagem, o motorista Jonathan Pereira da Luz, de 38 anos, está internado e preso. Nós procuramos a defesa, mas Jonathan ainda não tem advogado.
Aqui no Brasil, a procura pela vacina bivalente está muito baixa. Só 14% dos brasileiros maiores de 18 anos, público-alvo da campanha, foram imunizados até agora. E dados da Fiocruz mostram que a Covid-19 ainda é a doença respiratória que mais mata. A dona Mercedes veio para o posto de saúde e avisou que quer tomar todas as vacinas a que tem direito. Para mim, estou me ajudando a minha saúde e aos meus que estão do lado, né? Tomou a vacina contra a gripe no braço direito e a bivalente contra a Covid-19 no braço esquerdo. Tudo muito rápido. A dona Mercedes entrou hoje para um grupo que deveria ser muito maior, o de pessoas que tomaram a dose bivalente contra a Covid-19 e a vacina contra a gripe deste ano. Pouco mais de 25 milhões de brasileiros tomaram a bivalente, 14% do público-alvo. 54 milhões tomaram a vacina contra a gripe, metade do público-alvo. Números bem abaixo do desejado. A meta é 95%. Mas desde que as autoridades declararam o fim da Covid-19 como uma emergência global, a procura pelas vacinas caiu. Agora, aqui nesse posto, só tem uma pessoa na fila. A emergência acabou, mas a Covid e a gripe ainda são doenças que podem matar. Dados da Fundação Oswaldo Cruz mostram que, em 2023, 3.274 pessoas morreram no Brasil de síndrome respiratória aguda grave, causada por algum vírus respiratório. Mais de 70% delas estavam com o vírus da Covid-19, 17% com o da gripe. Sempre é importante dizer que vírus, em grande parte, eles vão se alterando, eles vão se mutando e a gente precisa de ferramentas mais atualizadas e mais potentes para lidar com aqueles que estão circulando naquele momento. Então essa é uma razão pela qual a gente precisa fazer a bivalente, não importa quantas doses você fez anteriormente contra a Covid, e também é por isso que é importante que a gente faça doses anuais contra a influenza, contra a gripe. A Andréia tomou todas as vacinas contra a Covid-19, inclusive a bivalente. Ela queria imunizar o filho, Pablo, mas ele só completa 18 anos no fim do mês. Desde novinho eu pego pesado nesse cartão de vacina. Para não perder a viagem, tomou a vacina contra a gripe e já sabe, assim que fizer 18 anos, vai tomar a bivalente. Eu vou vir sozinho, né, no caso. Não vai nem precisar dela para... Não. Tem que sair da cápsula, né? Boa, Pablo, é isso aí, parabéns. Só que os Estados Unidos enfrentam uma onda de calor muito acima do normal. Pelo menos 36 cidades do sudoeste do país podem bater recorde de temperatura hoje. Os americanos começam mais uma semana de calor extremo. São 110 milhões de pessoas sob alerta de altas temperaturas. A situação é mais grave no sul e no oeste do país. Em Phoenix, no Arizona, há 18 dias as temperaturas estão acima dos 38 graus. Em Las Vegas, os termômetros ultrapassaram os 45. Na Califórnia, a temperatura bateu 56 graus no Vale da Morte, um lugar conhecido por ser perigosamente quente. Lá, o calor virou atração turística. Muitos visitantes têm vindo aqui para tirar foto ao lado do termômetro, diz essa funcionária do parque. Este turista da Bélgica diz que mal consegue ficar 15 minutos ao ar livre. E nem mesmo o ar-condicionado do carro dá conta de tanto calor. Também na Califórnia, mais de 1.000 casas precisaram ser esvaziadas por causa de incêndios florestais. E em Utah, 3 pessoas que faziam uma trilha nas montanhas passaram mal por conta do calor. Tiveram que ser resgatadas. Se do outro lado do país o calor castiga, aqui na costa leste o problema tem sido outro, o excesso de chuvas. Mais de 1.300 voos foram cancelados neste final de semana e partes do estado de Nova York ficaram sob alerta de tornados. Tempestades causaram alagamentos na Pensilvânia. Pelo menos 5 pessoas morreram. Equipes de resgate usam botes para tentar encontrar desaparecidos. Este homem e a filha foram arrastados pela chuva. Fomos tentando nos agarrar em qualquer coisa pelo caminho. Em Nova Jersey, o governador declarou o estado de emergência. As chuvas torrenciais fecharam estradas. Segundo meteorologistas, a chuva deve diminuir nos próximos dias. Mas a zona de alta pressão, que está causando esse calorão todo em várias partes do país, continua estacionada sobre o continente americano.
7 estados podem bater recorde de altas temperaturas durante essa semana. Dá calor só de olhar, né? A Europa também enfrenta uma forte onda aí de temperaturas altas, de calorão. Vamos juntos dar uma olhadinha, olha só. Grande parte aí do sul do continente, né, está em alerta para temperaturas elevadas. Em Couvaras, na Grécia, o calor causou um incêndio florestal e trabalhadores de um estábulo tiveram que retirar os cavalos às pressas, tá vendo? Ó? Na Espanha, termômetros bateram 44 graus. O calor extremo já dura algumas semanas, com efeitos bem prejudiciais para a saúde, para as plantações também. Mas a chegada nessa semana do anticiclone Caronte, um fenômeno climático que deixa o clima ainda mais quente e seco, pode fazer com que vários países quebrem recordes de calor. Ou seja, a temperatura vai aumentar mais. A mais alta já registrada no continente foi 48,8 graus na Sicília, em 2021. Jaqueline Brasil de volta aqui ao Jornal Hoje. Oi, Trali, tudo bom? Boa tarde. Bem-vinda e boa tarde, Jaque. Obrigada, boa tarde para vocês também. Escuta, algum risco de chuva aí forte para essas áreas já tão atingidas na região sul do Brasil? Trali, no Rio Grande do Sul, pelo menos não. Tanto é que a previsão é de tempo firme para todo o estado. O sol vai tentar esquentar um pouco mais. Em várias cidades gaúchas, a temperatura ficou perto de zero, com risco de geada. Em Santa Maria, logo cedo fez 2,6 graus. Olha esse céu azul, sol brilhando. Por isso que os termômetros agora estão em 14 graus. Tudo por causa da passagem, né, da alta polar, que veio logo atrás ali do ciclone, da frente fria. E esses dois últimos sistemas trouxeram muita chuva e causaram estragos, né? Nós vimos durante os últimos dias. Mas, ao mesmo tempo, também melhoraram a condição da estiagem. É o caso de Bagé. Até agora já choveu mais do que a média para o mês inteiro. E esse foi um dos motivos para a cidade sair do racionamento de água após mais de 6 meses ativo. Segundo o Departamento de Água e Esgotos de Bagé, o principal reservatório está a 2,5 metros abaixo do normal. Mas ele chegou a ficar até 10 metros abaixo. É muita coisa, Trali. Muita coisa. E onde chove forte hoje, Jaque? Por exemplo, em Santa Catarina, no centro-norte do estado, em quase todo o Paraná também. Não é uma chuva tão volumosa, mas vamos ficar atentos. Dá uma olhadinha de imagens de agora há pouco de Curitiba. Nesse momento faz 19 graus. Pode chover já daqui a pouquinho em alguns bairros. Previsão de chuva isolada no sul de Mato Grosso do Sul, também no leste de São Paulo, pegando essa área divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Pancadas mais fortes do Acre até o Ceará e principalmente na faixa leste nordestina do Rio Grande do Norte até o Recôncavo Baiano. Bora então para Salvador ver como é que está o tempo nesse momento. Uma bela imagem, mas daqui a pouquinho vem chuva por aí com 28 graus nesse momento. E essa é a mesma máxima para você que está em João Pessoa, também em Brasília e em Campo Grande. Belo Horizonte, Rio de Janeiro com 27 graus. São Paulo, 24. Capital mais fria hoje, Porto Alegre com 16. E as mais quentes, Palmas, Teresina com 36. Belém, também Manaus e Cuiabá com 33 graus. É verão em boa parte do Brasil, não é inverno não. Pois é. Ô, Jaque, segunda quinzena de julho começando, o que esperar então para essa semana? E como você falou que é verão, inverno, enfim, para cada região tem uma situação diferente. Vamos começar com o centro-oeste, porque a previsão nessa semana, olha, tempo firme, quente e seco, tá? Você que está no norte, chuva vai se concentrar no extremo norte, Amazonas, Roraima e Amapá. Mesma condição para o leste nordestino, sobretudo na Bahia. O frio continua no sul de manhã, então amanhã e na quarta-feira risco de geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e os alertas de chuva. Amanhã um aviso vale para você que está no Paraná, sul de São Paulo. Na quarta-feira se estende para o litoral paulista e na quinta-feira para o Rio de Janeiro e também esse pedacinho do Espírito Santo. Mas pode deixar que amanhã eu vou trazendo todos os detalhes e todo o monitoramento. Maravilha, muito obrigado, Jaque. Até amanhã, Traga. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, tchau.